Felizes, contentes, sedosos, saborosos, tudo em paz? Bom, como quem ontem estava programado para ser atendido, né? A gente teve um pequeno contratempo, a minha internet caiu, e aí quando eu consegui, né, rotear o meu computador, o meu celular no computador, o Metralha estava numa reunião e ele não conseguia, ele lá, eu e o Lucas, Lucas, você tá aí, Lucas? Eu e o Lucas lá esperando o Metralha aparecer, a gente vendo o Metralha lá no outro computador, na entrevista que ele estava dando, e a gente só via ele mexendo nas mãos e tal, e eu mandando mensagem, eu preciso virar roxo, eu tenho que compartilhar a tela, e tal lá, e nada disso aconteceu. Aí eu falei, bom, já eram 4 horas da tarde, né, eu tinha atendido só 2 pessoas, eu falei, não vai dar tempo, 5h30 eu tinha que sair, que eu tinha mais 1000 coisas para trabalhar ontem ainda, e aí eu tive a ideia, né? E aí o Metralha achou a ideia boa. Na semana que vem não tem nada, né? Na semana que vem a gente, né, folga. Né? Folga significa que eu quero ficar uma semana longe desse computador, não quero nem olhar para esse computador, não quero nem ver que ele existe, eu vou esconder ele dentro do guarda-roupa. Mas na outra semana, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos abrir 2 salas. Uma para eu atender as pessoas que ficaram de ser atendidas ontem e não conseguiram, a partir do Lucas, tá? Depois eu vou repassar. Então, pessoal que eu ia atender ontem, né? Tipo, só um segundinho aqui que eu te falo. Você sabe se você era para ser atendido ontem, né? Mas só para Então, quer dizer, a Natália eu atendi, a Mariana eu atendi. Quando eu fui atender o Lucas, deu problema. Aí vai ser o Lucas Santana, né? A Cárita, a Júlia Silva, o João Vitor Gonçalves, o Braga e a Débora, né? Essas pessoas vão ser atendidas no próximo encontro nosso daqui a 2 semanas. Só que, para não atrasar, nós vamos manter no mesmo dia o atendimento da Priscila, com outras pessoas. Aí o Metralha vai abrir 2 salas. Tá certo? Quem não está gostando muito disso é o Cebolinha, porque o centro vai ficar umas semanas sem. Mas aí depois eu vou ver se eu consigo colocar mais alguém para dividir comigo lá, certo? Para facilitar os processos. Tá bom? Beleza? Então, isso quer dizer que em breve você que já foi atendido vai ser atendido novamente. Olha que legal. Tá certo? E vai ser bem tempo de a gente voltar para as periquitas, voltar para as redações do modelo Enem. Meninos, na semana que vem, nós não temos aula, né? Gente, só um segundo aqui, porque tem um grupo aqui, sou eu e meus 2 irmãos, que quando ele apita, é treta, é coisa de resolver dos nossos pais, tá? Só um segundinho. Dia 12, feriado. 12, feriado, segunda-feira. Não precisa enviar comida não, né? É que a gente resolve as coisas de papai e mamãe em tempos de pandemia, a gente resolve essas coisas ali. Então a gente só usa, né, só tem mensagem para resolver alguma coisa de papai e mamãe, né? O grupo dos hermanos. Então tá. Amores, bom, hoje, como eu havia dito para vocês, nós vamos ter a última parte relacionada a gêneros, certo? Contemplando ainda 2 gêneros que costumam aparecer na Unicamp, que costuma aparecer. Alguém vai fazer o well aqui? Não, né? Tá. Mas costuma aparecer na Unicamp, na UEG, na Univangélica, na UFO, né? Que são exatamente os 2 últimos gêneros argumentativos que nós trabalharemos, que são o artigo de opinião e o editorial. Tá certo? Eu vou
Antes de mais nada, meninos, eu quero que vocês entendam algumas coisas sobre artigo de opinião e editorial. Ambos são textos que são produzidos dentro de um contexto jornalístico. Beleza? Quer dizer, você vai pegar um jornal, né? Lembra sempre que eu tenho falado para vocês. Esses gêneros, eles querem saber se você é uma pessoa em cujo cotidiano existe o hábito de leitura. Eles querem saber se você lê jornais, eles querem saber se você lê outros gêneros textuais, eles querem saber da sua diversidade no que se refere ao hábito da leitura. Por isso que eu falo, gente, você tem que levar para o seu cotidiano. Você nunca fez um abaixo-assinado, né, numa redação, mas você sabe que é um abaixo-assinado por sua vivência. Tá entendendo? Então, quando chega no artigo de opinião e no editorial, eles estão sendo bastante direcionadores, né? No que se refere ao seguinte, bom, será que esse menino entende o que é um texto jornalístico? Será que essa é uma pessoa que entende o que é um texto jornalístico argumentativo? Certo? Então, quer saber se você tem o hábito de leitura, né? Porque, gente, você precisa o tempo todo formular opiniões sobre as coisas e você precisa elaborar argumentações sobre essas opiniões. Certo? Então, o que né, vestibulares como esses que eu mencionei, o que eles pensam? Que faz parte do seu processo de aprendizado, de preparação para conseguir ter maturidade, senso crítico e capacidade de expressão para entrar naquela universidade, você ter esse tipo de leitura. E tá certo. Tá certo. Tem que ter essa expectativa mesmo. Certo? Tipo assim, gente, eu sou dono da universidade, ou eu faço parte do corpo do conselho, né, da banca examinadora, que entende o que significa aquela universidade, o nível daquela universidade, os ideais emitidos para aquela universidade, eu vou fazer um vestibular que filtre para esse público que eu acho que vai ao encontro do que representa essa universidade, certo? Poder ser aprovado. O resto não interessa. Né? Ah, o cara não gosta muito de ler, o cara não sei o que, tal. Não me interessa, então. Não é esse o perfil do aluno que eu quero. Certo? Então, quer dizer, Raul, acaba sendo super seletivo, né? Não, mas vestibular chama isso mesmo, processo seletivo. É exatamente isso que é vestibular, processo seletivo. Ai, Raul, estou me sentindo muito excluído por não gostar de ler. Então, meninos, olha só. O editorial e o artigo de opinião, então, eles têm essa pegada jornalística argumentativa. Ou seja, eles diferem da reportagem e da notícia. Apesar de, mesmo entre a notícia e a reportagem, você ter algumas diferenças. A notícia, ela é estritamente informativa. A reportagem pode, né, misturar um pouco a informação com comentários com uma certa autoria por parte de quem faz a reportagem. Se você pega uma reportagem de uma revista, de uma reportagem de 2 páginas, você vai ver que existem comentários que deixam antever o posicionamento da revista ou do autor daquela reportagem acerca daquilo que está sendo relatado, certo? É claro que a informação, o relato, vai ser a base da notícia e da reportagem. Mas na reportagem percebe-se também um viés de ponto de vista de quem está relatando aqueles fatos. Geralmente, um viés que vai demonstrar o caráter crítico daquele meio de comunicação em que aquela reportagem está sendo publicada. Tá certo? Agora, no artigo de opinião e no editorial, você tem, então, essa visão de um texto jornalístico que circula, né, nos jornais, nos periódicos, nas revistas e tal, e que são ambos textos que mostram opiniões, pontos de vista. Portanto, são textos argumentativos. Qual é a principal diferença entre o editorial e o artigo de opinião? Primeiro,
o editorial, ele não é um ponto de vista subjetivo. Ou seja, ele não vai expressar um ponto de vista do autor que assina aquilo ali e tal. Não. O editorial, ele representa o ponto de vista do jornal. Tá? Tipo assim, a filosofia do jornal, né, a maneira, tipo assim, então quer dizer, um editorial de um jornal mais conservador vai tender a ter um posicionamento mais conservador em relação aos fatos que vão ser colocados ali. Um jornal que tem um ponto de vista mais questionador ou mais progressista vai tender a fazer, né, a ter uma visão mais progressista, talvez mais crítica em relação ao fato que vai ser relatado ali durante aquele editorial. Mas nunca é, né, um ponto de vista pessoal. A ideia do editorial é que aquele ponto de vista represente o ponto de vista, o ideal do jornal ou da revista. E como então não é uma coisa pessoal, é uma coisa que representa uma gama de ideias, né, que representa, que significa os ideais daquele jornal, então você vai ter um nível de pessoalidade muito pequeno no editorial. Ele vai ser mais dissertativo dentro daquele modelo mais impessoal que você conhece. Certo? Mas, ao mesmo tempo, é um texto jornalístico, né? Então, os fatos vão ser importantes. Relatar fatos, passar informações para o leitor vai ser super importante. Não se esqueça, é um texto jornalístico. Só que você, né, na condição de alguém que está escrevendo esse editorial em nome daquele jornal, você vai relatar o fato, que é o destaque da semana, por exemplo, certo? Vai informar o leitor sobre o que aconteceu, certo? E aí você vai se posicionar como se fosse o posicionamento do próprio jornal. Ou seja, não de uma forma pessoal. Você vai argumentar de forma dissertativa. Então, você vai chegar e falar assim, a persistência de situações como essa tornam mais uma vez evidente como estamos distantes, como país, né, do ideal de palalá, palalá, palalá. Então, olha só, você se posicionando de forma dissertativa, mas não colocando, tipo assim, o eu acho. Já o artigo de opinião, gente, ele acontece o seguinte, né? Quem escreve no artigo de opinião? São os chamados articulistas, certo? Então, vamos lá. Na crônica, que a gente já viu antes, na crônica, você geralmente vai ter o colunista, que é aquele que escreve toda semana a partir de uma observação de um fato cotidiano, alguma coisa que aconteceu, e aí aquele colunista vai escrever, vai falar sobre o fato e vai pegar esse fato para fazer reflexões e comentários a respeito do que aquilo representa, do que aquilo fez ele pensar e tal. Lembra lá da crônica dos micromachismos. Beleza? Agora, quando a gente está aqui no caso do artigo de opinião, a gente vai ter o chamado articulista. O que é tipo assim? Geralmente uma pessoa que é convidada, certo? Geralmente é uma pessoa que é convidada, seja porque é especialista naquele assunto. Então, se a ideia é escrever um artigo de opinião sobre um novo fato relativo ao movimento antivacina no Brasil, e aí eles vão e chamam de repente um médico para escrever esse artigo de opinião. Então, aquele cara, ele está investido de uma autoridade, e ele vai poder ter, na verdade, a possibilidade de trabalhar com os argumentos científicos, mas de uma forma pessoal. O que ele pessoalmente acredita que isso significa, de onde isso vem, só que argumentando. Mas você pode ser mais pessoal. Geralmente, os artigos de opinião, gente, eles são textos que trabalham em cima de coisas mais polêmicas. Geralmente o artigo de opinião trabalha em cima de coisas que dividem mais as opiniões. Então, por exemplo, uma coisa que é muito interessante de você fazer, porque aí você precisa ser super persuasivo, né? Já que são ideias que dividem opiniões, então você precisa dar conta de ser persuasivo o suficiente para que uma pessoa que a princípio pensa diferente de você termine de ler o seu texto e se convença de que você está certo. Certo? Então, existem estratégias argumentativas que precisam ser utilizadas no artigo de opinião e que atendam a isso aí. Por exemplo, né, você está se posicionando em relação a um caso específico, né, que aconteceu no Brasil essa semana e que dividiu opiniões.
Tá certo? E aí você, né, tá lá se posicionando, tá ali colocando, você usa a pessoalidade. Ele falou, eu não creio, né, não creio que vivi para ver isso acontecer. É inacreditável como a cada instante nesse país os nossos políticos conseguem nos surpreender das maneiras mais negativas possíveis. Você está argumentando, você está sendo contundente, você está se posicionando e você está sendo pessoal ao mesmo tempo. O artigo de opinião tem bastante isso. Agora, você sabe que de repente o seu posicionamento pode desagradar alguma pessoa. Então, uma estratégia argumentativa muito utilizada no artigo de opinião é o da contra-argumentação, que é quando eu, como autor do artigo de opinião, coloco alguma coisa do tipo. O leitor pode até pensar que, diante de um contexto como esse, né, seria mais sensato, né, defender tal e tal e tal ponto de vista. E é verdade, esse ponto de vista parece mais fácil, num primeiro olhar, por causa disso, disso e disso. Olha só, você mostrando que você entende os pontos de vista diferentes do seu. Aí, então você mostra, tem gente que pensa assim, assim, e defende isso, tal, tal, tal. E até certo aspecto está certo, se você analisar tal, tal, tal. Aí vem a contra-argumentação. O problema, porém, é que tal situação não pode ser observada por esse viés, uma vez que esse viés não contempla tal e tal fator que são super importantes para a gente analisar esse contexto. Então, né, no final das contas, pensar dessa forma apenas acentua a alienação de muitos indivíduos em relação a essa situação. O que você fez? Desarmou o argumento contrário ao seu. Tá certo? Então, o artigo de opinião, para mim, é o mais legal de todos, é o que eu mais gosto, né? O artigo de opinião e a crônica, são os que eu mais gosto, certo? Porque você pode ser mais autor, você pode ser mais contundente, você pode jogar a coisa, é o texto que faz pensar, gente. É o texto que você fala, caralho, que texto massa. Nossa, olha o dia que esse cara defendeu isso aqui, texto crítico, tal, não sei o quê. Esse é o artigo de opinião, certo? Que é esse texto que a gente compartilha tanto, né? Nossa, olha esse texto que saiu na Veja, olha esse texto que saiu na Folha de São Paulo, olha esse texto que saiu não sei onde, né? No Nexo, que é um bom, né? Quem aqui acessa o Nexo, o jornal Nexo? Alguém aqui já acessou o jornal Nexo? Ninguém? Boa fonte de informação, tá, gente? Boa, é, boa fonte de informação e de ponto de vista crítico, e para você encontrar, né, inclusive, artigos de opinião bem interessantes, tá? Chama Nexo, tá bom? Beleza? Tudo bem? Beleza? Então, dei essa geral para vocês. Agora eu vou mostrar textos, né, para que você possa. Mas antes disso, né, nós vamos voltar lá no materialzinho da semana passada, porque lá no materialzinho da semana passada eu falei para vocês, gente, vamos fazer aí a carta, né? E aí você poderia fazer a carta da UEG, que era a carta sobre liberdade de expressão, certo? Que era uma carta de leitor. Ou você poderia fazer a carta de solicitação, que era da UFO, né? E que tinha a ver com aquela questão dos plásticos e da reciclagem. Então você tinha que escolher um desses dois, certo? No mesmo material, o EG-UFO, você tem uma proposta de artigo de opinião e uma proposta de editorial. Então nós vamos dar uma olhada nessas propostas, né? Você vai começar a pensar como é que esse texto poderia ser feito a partir das coisas que eu já falei aqui para vocês. E na sequência eu vou mostrar para vocês um editorial e vou mostrar um artigo de opinião para você entender a diferença. Beleza? Então, hey ho, let's go. Vocês estão bem, gente? Fala alguma coisa assim, fala assim, esquilo. Né? Essas aulas que eu fico falando demais, eu tenho a impressão que eu estou falando sozinho. Dá um sinal de vida aí. Oi! Dá um sinal de vida aí. É ruim, estamos vivos. Mas, bom, assim, são sempre as mesmas pessoas que estão vivas, né? Uma pessoa diferente para dar um oi aí. Obrigado aos que estão vivos e presentes o tempo todo, né? Tipo, sempre são a Natália, a Cárita, né? A Amanda, o Zé, a Yasmin, são sempre os mesmos. Que dão, né? Obrigado. A Ana Lira também estava sumida, né, Ana Lira?
ou de acordo com a Ana Lira, mais conhecida na plataforma como Ava Vitória. É verdade. Oi, Zé João Vitor! Ontem eu ia te ver, acabou que não teve jeito de te ver, né, João Vitor? Na semana que vem a gente se vê. Vai lá. Cadê? Pois é. Cadê mais gente? Cadê meus velhos de guerra? A Marcela. Oi, Marcela, tudo bem? Quero saber só se vocês estão aí bonitinhos aí e tal. Deixa eu ver quem tá mais aqui. Cadê? Tarará, tarará, tarará. Tá, beleza. Então tá, vamos embora voltar aqui então, meninos. Chance. Peraí. Tá. Então vamos lá. Então deixa eu abrir para vocês o, o periquito lá, o material da semana passada, que foi o material de carta. Só um segundo. Esqueci de deixar isso aberto. A proposta dessa semana, que é de artigo, de opinião e de editorial, está neste material de carta argumentativa que você entregou na semana passada, na aula da semana passada. Sim. Então, a gente que vai fazer nessa semana, que vai escolher o artigo de opinião ou editorial, vai fazer a proposta da UEG ou da UFO, que você vai mostrar para a gente aí agora. Sim, tá certo? E aí, na semana que vem, folga. Na semana que vem, a gente começa de volta a trabalhar com os trabalhos, com as propostas de Enem. E a gente vai começar pegando pesadíssimo. Já aviso para vocês, gente, daqui a 2 semanas você venha preparado emocionalmente, porque o tema vai ser pancada, tá? E nós vamos começar a fazer aquele trabalho que eu falei para vocês que a gente ia começar agora, né? Já que nós estamos partindo para um outro momento de reforçar o projeto de texto modelo Enem, né? De fazer esse trabalho. E a gente vai começar a fazer agora aquele esqueminha que eu disse para vocês. Eu vou trazer para vocês para a sala de aula, né, um texto que tenha, por exemplo, o D1 e o D2 prontos. E aí eu vou pedir para você, a partir do tópico frasal do D1, a partir do tópico frasal do D2 e a partir da frase temática que vai estar lá, você vai construir uma introdução que seja coerente com aquele D1 e com aquele D2. Inclusive, elaborando uma tese que seja compatível com as partes da tese desenvolvidas no D1 e no D2. E que, obviamente, também seja compatível com a frase temática que eu vou deixar para vocês. No exercício seguinte, nós vamos fazer o seguinte, aí não vamos fazer diferente. Vai ter na redação a introdução, a frase temática, sempre vai ter, aí vai ter a introdução e vai ter a conclusão com a proposta de invenção. E aí vocês vão trabalhar o D1 e o D2, em cima desse início e desse final que já foram trabalhados. Aí você tem que pensar, bom, a tese, né, tá ali marcando 2 partes que eu devo trabalhar, que eu devo desenvolver no D1 e no D2. A proposta de intervenção está propondo ações para os problemas que eu desenvolvi no D1 e no D2. E aí, então, a partir disso, você vai trabalhar D1 e D2. Lembra que eu falei para vocês que agora a gente vai pegar as minúcias do projeto de texto para não ter erro mais nunca na vida? Então, esse tipo de coisa a gente vai fazer. Tá certo? E aí, na próxima, vai ter a introdução, os 2 desenvolvimentos, e aí você tem que fazer a conclusão com a proposta de invenção. E assim a gente vai. Tá? E toda semana, num esqueminha novo de propostas, né? Eu acho que a gente já... Eu tenho cá comigo que o tema do Enem a gente já trabalhou. Eu tenho cá comigo que a gente trabalhou. Porém, né, outros temas virão. Tá certo? Então, bora! Não, assim, eu não sei exatamente qual seria, mas eu acho que assim, a gente trabalhou alguns que têm muita chance de serem, de ser, sabe? Tipo, eu acho que essa da inclusão de pessoas no espectro autista, super, mega, muito possível. Mas quando chegar lá para novembro, lá para dezembro, aí nós vamos trabalhar com a retrospectiva 2020, né? Que é o termômetro. Que aí eu pego esses temas todos de novo
e a gente faz uma recapitulação, né? Pensa em possibilidades de teses e enfim, né? Para a gente fazer a reta final, tá certo? Então tá, deixa eu compartilhar a tela. Chance. Esse é o material, como eu disse, de carta argumentativa que tem as propostas, tá certo? Aí vamos lembrar aqui, né? O tema, a proposta da UEG falava sobre se deve haver limites para a liberdade de expressão, certo? Né? Essa era a questão tema, certo? Tem lá os textos da coletânea. Coletânea longa, né? E a questão tema, que era até que ponto o pensamento pode ser exteriorizado como liberdade de expressão. A proposta 1 é exatamente um artigo de opinião. Perceba, meninos, que existem as orientações, só que essas orientações não são muito específicas. Por isso que você precisa, né, igual hoje eu já falei da questão até do uso da contra-argumentação, você entender que é um texto de circulação jornalística, né, que é um texto que você pode ser mais pessoal, mais contundente, certo? Esse tipo de orientação não é colocada na proposta, certo? Então, é importante você ter, né, esse melhor direcionamento teórico, né, da estrutura dele. Então tá lá. O artigo de opinião é um gênero textual no qual são apresentados argumentos para convencer os leitores a respeito da validade de um ponto de vista sobre determinado assunto. Beleza? Ou seja, é um texto argumentativo que está ali para convencer quem? Os leitores, certo? E aqui não institui exatamente que ele é um texto jornalístico, mas institui que você vai ter leitores para esse texto e que eles devem ser convencidos do seu ponto de vista, né, defendido aqui naquele texto. De posse dessa orientação, perceba que não é uma orientação lá muito detalhada, amparando-se na leitura dos textos da coletânea e nem sua visão de mundo, aí agora vem, ó. Imagine-se na função de articulista de uma revista ou de um jornal de circulação nacional e escreva um artigo de opinião posicionando-se acerca da questão tema dessa prova. Qual é a questão tema dessa prova? Até que ponto o pensamento pode ser exteriorizado como liberdade de expressão. Tá certo? Então, suponhamos que você já tem aí a sua tese pronta. A ideia de que a liberdade de expressão, ela é uma... o que você quer trabalhar é a ideia de que a liberdade de expressão ela é um instituto, uma garantia, ela é uma conquista das democracias. Então, ela é fundamental nos sistemas e nas sociedades democráticas. Mas que você acredita que o termo, a expressão liberdade de expressão, esteja sendo banalizada. E às vezes até não só banalizada, mas distorcida em prol de discursos conservadores, discursos preconceituosos e discursos de ódio. E que dentro dessa perspectiva, né, não é que a liberdade de expressão tenha que ter limite, é que esses discursos não representam liberdade de expressão. E aí você começa a trabalhar. Né? Olha então só como existe um raciocínio, como existe uma coisa para ser pensada, existe uma tese a ser defendida para convencer o leitor. E que responda à questão tema da prova a partir do que você pensa sobre aquilo. E você se colocou na posição de um quê? Um articulista. Então, é um texto que vai ser lido por milhares de pessoas de um jornal ou revista. Então, você tem que se preparar, né, argumentativamente para defender o seu ponto de vista e também ser convincente para que o leitor leia o seu texto e fale, nossa, que texto massa. Né? Beleza? Então, é isso. Gente, todo artigo de opinião tem título, tá? Certo? E lembrando que
o artigo de opinião, porque ele é um gênero textual que tem mais liberdade, né? Esse título ele não precisa necessariamente ser lá tão objetivo, desde que a leitura do texto me esclareça a metáfora, a referência, o intertexto que você fez e torne, né, o significado desse título ainda mais forte, mais contundente, né, mais atraente. Não tem problema você fazer títulos mais ousados. Tá bom? Beleza? Então tá. Essa é a sua primeira opção. Essa proposta que a gente acabou de olhar. Beleza? Lembrando que este material já está na plataforma desde a semana passada, porque é o material de carta. Ok? Tá certo. Agora, a sua outra opção vai ser qual? A proposta da UFO de editorial. Aí você tem a orientação da UFO, né? Coisa toda, coisa e tal. Aqui você tem, então, a situação A, que era a carta de solicitação, que era a outra opção para hoje, certo? Dos plásticos. Você tem a situação B, que é o texto de opinião, certo? Texto de opinião, a gente fez texto de opinião sobre o rede de ódio. O que é o texto de opinião? É qualquer texto que você tenha uma opinião sobre alguma coisa. A grande questão do texto de opinião, ele é praticamente um artigo de opinião? É. Só que o artigo de opinião, ele geralmente tem um meio de circulação que é nos meios da imprensa. O texto de opinião pode circular em qualquer lugar, mas a base é a mesma coisa? Você tem que opinar de forma argumentativa para convencer o seu leitor? É, certo. O texto de opinião é o mais livre, né? Você tem mais liberdade de escrever. É. E a situação C, que é exatamente do editorial. Então, vamos ver como é que eles orientaram, né, isso aqui. Gente, quem aí se lembra da ovelha Dolly? Ou pelo menos sabe o que ela significa? Enquanto você me fala aí, deixa eu pegar uma água, porque eu estou falando a manhã inteira e minha voz já está meio que sumindo nesse calor, nessa sequidão. Só um segundo. Deixa eu ver aqui quem lembra da Dolly. Ninguém lembra da Dolly, gente? Pelo amor de Deus, velho. Nunca ouvi falar da Dolly? A clone, exatamente. Foi o primeiro mamífero cujo clone deu certo e o bichinho viveu, né? A Dolly. Lembrou da Dolly? Ah, beleza. Então vamos lá. Gente, olha que interessante, né? Os anos 90 foram anos em que a gente falou muito sobre a questão da engenharia genética e da clonagem e do projeto Genoma dos desdobramentos que isso poderia ter para a humanidade. Foi a época da Dolly, foi a época de filmes como Jurassic Park, né? De filmes como Gattaca, obra-prima absoluta, né? Que vai falar de manipulação genética. Então, você vai ter aí toda essa situação. Mas a geração de vocês não pegou muito uma discussão assim mais séria sobre clonagem. Outras coisas passaram a atormentar o imaginário popular, né? O imaginário coletivo. Então, olha só esse textozinho que interessante. Faz mais de 20 anos que o mundo se espantou com o nascimento da ovelha Dolly, o primeiro mamífero clonado a partir de uma célula adulta. Na época, a mídia explorou bastante o receio implícito na duplicação de seres vivos. A revista Time colocou duas ovelhas na capa com a manchete: "Algum dia haverá um clone seu?" Eu lembro dessa capa.
Ao mesmo tempo, o filme Jurassic Park assustava o público com uma história sobre tiranossauros e velociraptors, né, clonados, que saem de controle e atacam os humanos, comendo advogados e apavorando criancinhas. Olha a linguagem um pouco mais soltinha, né? Olha que legal. Comendo advogados e apavorando criancinhas. Tem uma linguagem um pouco mais livre, né? Menos presa, menos Enem. Mas ao longo dos anos, a clonagem foi sendo apagada da imaginação coletiva, que se ocupou de outras inovações científicas e tecnológicas. Numa era de edição genética, biologia sintética e inteligência artificial, o medo da clonagem chega a parecer inocente, lembrança de uma época menos ansiosa. Mas aí, em março de 2018, vamos ver quem sabia dessa história. Mas aí, em março de 2018, a cantora e atriz americana Barbra Streisand fez uma revelação. Em uma entrevista, ela deixou escapar que suas cachorrinhas da raça Coton de Tulear, Miss Violet e Miss Scarlet, na verdade são clones de Samantha, uma cadela que ela amava muito e faleceu em 2017. As duas, ela explicou, haviam sido clonadas. A revelação gerou fúria entre os defensores dos animais, e Streisand publicou um artigo no New York Times se explicando. Fiquei arrasada com a perda de Sammy, depois de 14 anos juntas, e queria manter uma parte dela viva, algo que veio de seu DNA. A moralidade da clonagem é debatida há bastante tempo. Nós temos o direito de criar uma cópia de um ser vivo, especialmente considerando a dor e o sofrimento envolvidos no processo? Para produzir um único clone, pode ser necessário implantar mais de 10 embriões. A mãe que atua como barriga de aluguel é tratada com hormônios que, a longo prazo, podem ser perigosos. E muitos dos fetos são abortados, nascem mortos ou deformados. Tá certo? Isso aí da revista super interessante, lá em abril de 2019. Esse texto aqui, gente, ele meio que funciona como uma espécie de editorial também. Certo? Creepy a história das cachorras, né? Eu não vou clonar o Roberto. Até porque o Roberto é único. Ele não pode ser clonado. Aí, então, veja bem. Esse texto que você acabou de ler, você falou aí pra gente, ele tem cara ele tem cara de editorial? Ele tem cara de editorial. Por quê? Porque ele é informativo, jornalístico, certo? E ele meio que se posiciona, ele questiona o nível ético disso tudo que está acontecendo. Só que, assim, provavelmente o editorial vai ser mais evidente em seu posicionamento. Certo? Então, esse texto aqui, ele parece um pouco editorial, mas ele tem mais um pouquinho cara de reportagem. Lembra que eu falei para você que a reportagem vai ser aquele texto que, além de informar, relatar o fato, vai ter uns momentos que vão ter uma interferência autoral? É bem isso que você acabou de ler, ó. Certo? No editorial, para ele ser mais editorial, talvez a interferência do ponto de vista, né, do autor representando o ponto de vista do veículo, né, tem que ficar um pouco mais evidente. Certo? Então vamos lá. Redija um editorial a respeito do direito de se criar uma cópia de um ser vivo, especialmente considerando-se a dor e o sofrimento envolvidos nesse processo. Então, você está naquela agora, né? Ah, Raul, eu vou fazer o EG, eu vou fazer o UFO, eu tenho que aprender a fazer esse trem. Eu entendi o que você falou, mas eu não sei se eu dou conta de fazer um editorial ou se eu dou conta de fazer um artigo de opinião ou qual é a diferença entre eles. Então, vamos ver, né? Um exemplo de editorial, e aí a gente vai pegar as características que eu falei e você vai aplicar nesse texto, né? Do editorial, que a gente vai ver agora, e vamos ver o periquitão, porque o artigo de opinião, e ver essas características também. Então, chance, deixa eu abrir o outro. Aí. Olha só o editorial. Gente, é interessante esse editorial aqui, é muito bacana, inclusive porque o assunto em questão é um assunto bastante atual,
e envolve uma das coisas, uma das reminiscências mais preconceituosas que nós temos no mundo atual, que é o fato de homens gays não poderem doar sangue, certo? É, existe uma coisa muito louca em relação a essa questão, né? Agora reverteu-se esse decreto aqui no Brasil, certo? Reverteu-se. E a gente vai entender por que reverteu-se esse processo. Raul, mas você não acha que é arriscado? Tal? Bom, se você está falando que é arriscado, provavelmente você está tomando como pressuposto o quê? Que gays fazem mais sexo do que heterossexuais? Que gays são mais irresponsáveis do que heterossexuais? O que você está querendo dizer? Então, cuidado, né? Porque a sua premissa já pode ser preconceituosa. Agora, existe uma questão que realmente é verdadeira. Realmente você vai ter mais pessoas jovens, 16, 17, 18, 19 anos de idade, fazendo sexo desprotegido entre homens homossexuais do que no viés heterossexual. E isso aconteceu por quê? Porque perdeu-se o medo da AIDS, gente. Perdeu-se o medo da AIDS. E perder-se, né? Inclusive, ano passado, eu propus para o cursinho e para o terceiro ano um tema falando sobre a questão do crescimento das ISTs e do ressurgimento de umas ISTs, né? Nós temos hoje um problema seríssimo em relação, por exemplo, à questão da sífilis. Sífilis voltou pesadíssimo no Brasil. Nós temos uma epidemia de sífilis no Brasil hoje. E a gente não está nem falando disso direito. Certo? Mas isso tem tido muito a ver com o quê? Com o comportamento sexual, principalmente dos jovens homossexuais. Então, gente, essa premissa tem uma ideia preconceituosa em que gays são responsáveis pela AIDS. Exatamente. Que foi o que aconteceu, gente, lá no começo dos anos 80. Né? Lá nos anos 80, com a disseminação da AIDS, primeiro detectada nos ambientes frequentados por homossexuais, né, essa ideia valia. Mas depois todo mundo viu que isso era uma grande bobagem e que ter colocado os homossexuais como os responsáveis fez com que a AIDS virasse uma epidemia que matasse mais de 1 milhão de pessoas no mundo. Certo? Porque todo mundo que não era homossexual ou que não tinha práticas homossexuais achava que estava livre da doença. Resultado, deu no que deu. Certo? Então, parece um imenso retrocesso, um decreto que fala que o homem gay não pode doar sangue. Certo? Mas existe uma situação a ser considerada? Sim. Qual? A situação de que realmente nós temos havido nos últimos anos um grande crescimento de contaminação de ISTs, inclusive AIDS, por meio, né, em jovens, né, do sexo masculino de orientação homossexual. Certo? Por quê? Porque, sim, muitos jovens fazem sexo, sim, o sexo, principalmente entre homens gays, é cada vez menos protegido, certo? E é isso que está tornando a coisa complicada, certo? Então, nós temos que tomar o cuidado que está acontecendo isso, né? Perdeu-se o medo da AIDS, certo? Mas nós temos que tomar o cuidado de não estigmatizar, porque esse decreto, ele estigmatiza. Se você é um homem gay, você naturalmente não pode doar seu sangue não é bom. E independente, primeiro, né? Primeiro, gente, como é que isso é feito? É muito louco isso, né? Como é que sabe que a pessoa que está doando é gay ou não? Certo? Tem um questionário. A pessoa pode mentir o tanto que ela quiser no dicionário. 90% dos homossexuais estão dentro do armário, gente. Certo? Então, quer dizer, é uma coisa. Então, o que tem que deveria acontecer? Né? Também me perguntava isso. Como você vai saber isso? Então, quer dizer assim, se chegou lá, a bichinha afetada, tal, não sei o quê, você já fala para ela que ela não pode, que ela não pode doar sangue? Isso é preconceito, gente. Isso é preconceito institucionalizado. Certo? Então,
o que você tem que fazer? Ok, a pessoa vai doar sangue, o sangue dessa pessoa tem que ser testado, independente de ser gay, hétero, homem, mulher, novo, velho. O sangue tem que ser testado. Fim de papo. Você tem que ver se o sangue não está contaminado por outras doenças, se, sangue, né, se o tipo de coisa que está detectada ali não pode ser, não pode fazer com que a transfusão daquele sangue possa trazer algum tipo de malefício a quem receber aquele sangue. É a qualidade do sangue que tem que ser, não se a pessoa é isso ou aquilo. Então, é uma coisa, era uma aberração, mas é uma aberração que existe em muitos países ainda. Tá certo? Então, olha só. Sangue bom. Supremo deve reverter veto à doação por parte de homens gays, hoje já obsoleto. Ah, isso aqui foi no começo do ano, mais para o começo do ano, o STF realmente reverteu, né? Hoje você não tem mais esse decreto, né, que proíbe a doação por parte de homens gays. A partir de 1º de maio, o Supremo Tribunal Federal dará seguimento ao julgamento em que se discute se homens que fizeram sexo com homens nos últimos 12 meses podem doar sangue. A proibição atual, adotada por força de normas do Ministério da Saúde e Anvisa, vigora desde 2002. Olha que doido. Esse decreto não é dos anos 80, ele é de 2002. Mas aí por quê? Porque foi quando começou a se notar a perda do medo da AIDS e o maior contágio entre jovens homens gays, né, novamente. Tem essa questão. O bom senso recomenda revertê-la, né? Ou seja, acabar com essa proibição. Olha o posicionamento do veículo. O bom senso recomenda revertê-la. Impessoal, mas se posicionando. Perceberam? A imprescindível segurança dos bancos de sangue, né? Realmente, desinformação, né? A imprescindível segurança dos bancos de sangue, direito dos pacientes, pode ser garantida por caminhos alternativos, menos danosos. Olha o posicionamento. Ó. Primeiro, a segurança dos bancos de sangue é, de acordo com o editorial, imprescindível. Mas ela pode ser garantida por caminhos alternativos e menos danosos. Posicionamento. Posicionamento. Texto argumentativo. Certo? Mas o quê? Impessoal. Estou falando, né, como representando essa revista, representando esse jornal. Desde 2013, bolsas de sangue coletadas passam pelo teste NAT, capaz de detectar a presença de vírus com eficácia. No caso do HIV, o procedimento reduz a janela imunológica a cerca de 10 dias. Então, tipo assim, não precisa ter feito sexo 12 meses atrás. Em 10 dias que você fez sexo, né, o teste já consegue observar a contaminação ou não. Certo? Então, quer dizer, torna o termo, a palavra que foi utilizada lá na manchetezinha, ó, obsoleto. Tornou essa proibição obsoleta. Tornou esse decreto obsoleto. Ao centrar a atenção sobre um grupo e não em fatores de risco, o veto à doação por homens gays se tornou obsoleto por não averiguar, de fato, a segurança do sangue. Na prática, só impõe discriminação. Posicionamento da revista. Nesse sentido, os questionários aplicados devem ser revistos para diferenciar entre práticas seguras e arriscadas, qualquer que seja a orientação sexual do doador. Posicionamento. Os questionários devem mudar. Não é falar se você é gay ou não. Você tem práticas seguras ou não? É. Ou a galera, né, homem heterossexual, também não gosta de camisinha, não, gente. Não gosta mesmo. Então, quer dizer, nós estamos falando de práticas seguras. Raul, esses parágrafos não estão curtos, não? Gente, isso não é uma dissertação. Isso não é uma dissertação, nós falamos de outro gênero. Certo? E aqui, você vai saber se
se esses parágrafos precisam ser maiores ou não, a partir da coerência que você vê no texto ou não. Se você está vendo coerência no texto e que os parágrafos estão sendo mudados, porque a cada hora ele coloca uma informação diferente, mas tudo está dentro da mesma sequência de pensamento, não tem problema. Raul, mas se eu for fazer um editorial, você aconselha eu a fazer 10 parágrafos? Não. Sempre aconselho textos argumentativos, você fazer 4 parágrafos, 5 no máximo. Tá bom? Ao centrar a atenção sobre um grupo na discriminação. Nesse sentido, os questionários, para lá, as autoridades sanitárias, mas, por exemplo, aqui, ó, nesse sentido, os questionários aplicados devem ser revistos para diferenciar entre práticas seguras e arriscadas, qualquer que seja a orientação sexual do doador. Esse raciocínio acabou. Agora ele vai passar para outra coisa. Ó. As autoridades sanitárias reconhecem como fatores de risco, por exemplo, ter feito tatuagem sem os cuidados necessários, ou o uso de drogas ilícitas injetáveis. Então, quer dizer, de acordo com esse editorial, o que deveria ser observado são esses fatores de risco, esses comportamentos de risco, e não a orientação sexual. Ainda internacionalmente, cumpre apontar a proibição aos... Desculpa. Internacionalmente, cumpre apontar a proibição aos gays prevalece. Ventos de mudança, no entanto, se anunciam. 2 países com regulações semelhantes à do Brasil, França e Estados Unidos, alteraram recentemente suas políticas com vistas a diminuir o período de 12 meses considerados nesses casos. Outras nações aboliram por completo o impedimento. Em 2015, a Argentina retirou a menção à orientação sexual do doador no questionário. Portugal e Espanha tampouco adotam tal critério. Não se espera que o julgamento do STF se dê sem controvérsia, mesmo que preconceitos fiquem de fora. Então, mesmo que os preconceitos vão embora, existe um fato, que é o aumento do contágio por jovens homossexuais. Né? Mesmo que preconceitos fiquem de fora. A maior ocorrência de HIV entre jovens gays de 15 a 19 anos, segundo os dados de 2018 do governo paulista, 70,3% dos portadores do vírus, nesse extrato da população do estado, eram homossexuais, tende a ter peso no debate. Nossa, essa frase ficou muita informação, né, intercalada, mas a ideia é, a maior ocorrência de HIV entre jovens gays de 15 a 29 anos tende a ter peso no debate. Né? Essa é a oração principal. No meio disso, vai ter os detalhes dessa informação. As razões já apresentadas aqui, entretanto, olha, gente, então, veja a utilização dos elementos, né, de argumentação. Cumpre apontar. No entanto, né, as razões apresentadas, entretanto, deveriam prevalecer. Certo? Então, veja que é um texto argumentativo. Certo? Não se justifica o veto a um contingente inteiro quando há condições de avaliar casos individuais e zelar pela segurança a partir de testes e questionários. A exclusão de doadores se torna particularmente insensata no atual cenário de escassez de estoques de sangue em meio à pandemia de Covid-19. Certo? Então, editorial do jornal Folha de São Paulo. Bem dissertaçãozão, né? Só que qual que é a diferença do editorial para dissertação zona? Você não tem dissertação no sentido não de Enem, não tem proposta de intervenção, não tem nada disso, né? Mas você posicionar-se acerca de algo, colocar ali, né, os argumentos que justifiquem esse ponto de vista de forma impessoal, certo? Então, isso tudo tem a ver com o texto dissertativo. Beleza? Só que aqui você está representando o quê? Um veículo de comunicação. Tá certo? Aí, gente, tem esse material falando o que é o editorial, falando da estrutura do editorial, a linguagem do editorial, igual aquele que eu fiz para a carta e para a crônica, tem aí, né, para o editorial, para você se aprofundar, caso seja de seu interesse e caso você vai fazer vestibular na UEG e na UF, né, e na Unicamp.
e na periquita lá, né? E caso, né, você vá fazer no evangélica também o artigo de opinião, tá certo? Então, o que eu falei do artigo de opinião, gente? O artigo de opinião é um texto argumentativo que busca ser mais contundente, mais persuasivo, tem mais pessoalidade, tem mais personalidade e usa comparações, usa citações, usa dados, usa contraposições de ideias para fazer a contra-argumentação, né? Para ser o quê? Contundente o suficiente para ser convincente em relação ao ponto de vista adotado pelo autor. Certo? Então, olha que legal isso aqui. Certo? Intolerância. Ando cansada do Facebook. Ou, mais exatamente, das demonstrações de intolerância pelos meus amigos em resposta ao mais recente atentado terrorista no mundo ocidental, motivado por intolerância. Então, olha, qual que é o mote inicial aqui? Primeiro, perceba, olha a utilização de uma primeira pessoa, tá certo? Gente, alguém fez alguma pergunta que eu não cheguei a ver. Ah, tá, ok. Ando cansada do Facebook. Então, olha a presença da primeira pessoa, certo? Raul, por que que isso não é, então, uma crônica? Porque, geralmente, gente, a crônica vai fazer mais reflexões do que uma argumentação contundente para convencer. Certo? O artigo de opinião, ele é mais, nesse sentido, ele é mais objetivo, ele é mais brigão. A crônica é mais uma elucubração. O artigo de opinião, não, ele quer te convencer daquele ponto de vista. Então, ele é mais porrada. Certo? E qual que é, né, a ideia? Então, primeiramente, você percebe aqui a primeira pessoa. Aí vem, ando cansado do Facebook, ou mais exatamente, das demonstrações de intolerância pelos meus amigos em resposta ao mais recente atentado terrorista no mundo ocidental motivado por intolerância. Então, tipo assim, ela tá cansada do Facebook, eu, por exemplo, tô cansado de Facebook, de Twitter, eu só não cansei muito ainda do Instagram. Acho que a única coisa que vai sobrar para mim no final das contas vai ser o TikTok, só para fazer uns vídeos bons, né? Vai lá. Mas ela tá cansada da intolerância dos amigos que comentaram de forma intolerante acerca, né, do último atentado terrorista, que também foi motivado por intolerância. Então, quer dizer, a intolerância leva ao terrorismo, acontece o ato terrorista e pessoas supostamente antiterrorismo e anti-intolerância, e, portanto, anti-intolerância, vão comentar de forma intolerante em relação a esse ato terrorista. Né? É basicamente isso. Né? Ai, ai. E aí tá. Depois dos radicais islâmicos matando a esmo, agora são judeus pedindo a cabeça de muçulmanos, cristãos exigindo contrição de muçulmanos não terroristas. Acho curioso, ateus recebem desconfiança generalizada pelo simples fato de não acreditarem em um Deus. Mas quem vejo disseminar o ódio generalizado são aqueles cujas religiões pregam compaixão e tolerância. Olha a polêmica lançada. Lembra que eu falei para vocês que o artigo de opinião, ele pega um ponto de vista mais polêmico para discutir, para comprovar, né, os argumentos de quem pensa daquela maneira ali, né? Então, olha que bacana, gente. Tipo assim, ela está cansada de intolerância e ela percebe no mundo de hoje que, por exemplo, né, os ateus sempre são naturalmente vítimas de desconfiança por serem ateus. Mas o que ela vê no mundo de hoje é que todo tipo de fundamentalismo, de intolerância e de violência vinculada a qualquer coisa doutrinária tem a ver com religião e não com ateu. Certo? Ou será essa suspeita, ou será essa suspeita também intolerância enviesada da minha parte, eu que sou ateia declarada? E olha que legal, ela mesma questiona se ela não está sendo intolerante a quem tem crença, né? Uma vez que ela é ateia.
bacana, existe uma dialética, existe uma, né? Mas no final das contas, ela vai deixar o ponto de vista dela claro e vai ser contundente na defesa desse ponto de vista. Olha os dados que ela vai utilizar, gente, as pesquisas que ela vai utilizar para embasar o ponto de vista dela. Ainda bem, existe a ciência. Então, tipo assim, respondendo se eu estou sendo intolerante, eu trago para você a ciência. Né? Com observações sistemáticas e controladas para nos livrar de um mundo de achismo. Então, para ficar pensando, será que você é intolerante? Será que eu sou intolerante porque você é intolerante? Blá, blá, blá. Então, assim, também que existe a ciência. E a ciência tem a forma dela de sistemática e controlada para livrar o mundo de achismo. Né? Ou seja, os dados estão ali, os estudos estão ali e são feitos de forma sistemática e controlada para nos servir de base para a verdade. E não ficar nos nossos achismos, nas nossas pós-verdades e fake news, né, da vida. Um estudo recém-publicado na revista Current Biology comparou o comportamento altruísta e as tendências punitivas de crianças de 5 a 12 anos, cristãs, muçulmanas ou não religiosas, nos Estados Unidos, Canadá, Catar, Jordânia, Turquia, África do Sul e China. Perceba a diversificação de países e de culturas, certo? Então, como é que é, Raul? Peraí, qual que é o ponto de vista dela? Ela está dizendo que ela acha que as pessoas mais intolerantes são aquelas que têm religião. Certo? E aí, agora, o que ela pegou? Ela pegou o estudo que foi feito com crianças cristãs, muçulmanas e não religiosas em vários países por essa revista Current Biology. Certo? No estudo, os pais religiosos avaliaram seus filhos como ainda mais empáticos do que pais não religiosos julgaram serem os deles. Então, os pais religiosos acham que os filhos são super empáticos. Mas não foi isso que o comportamento das crianças mostrou. No primeiro teste, as crianças tinham a oportunidade de doar a um colega de escola, em segredo, alguns dos 10 adesivos que haviam acabado de ganhar dos pesquisadores. Crianças criadas em famílias muçulmanas ou cristãs doaram, em média, 3 de seus 10 adesivos. Crianças de famílias não religiosas, 4. Também foram as crianças não religiosas as mais benevolentes com estranhos que elas viam agredir terceiros em vídeos. Seu julgamento do agressor era menos negativo do que o de crianças muçulmanas ou cristãs. E a punição que crianças não religiosas achavam justa era mais branda do que aquela que era advogada pelas crianças muçulmanas. Então, tipo assim, julgar, punir, tal, né? Isso aqui. Conclusão: o cérebro humano é intrinsecamente capaz de boas ações. Não é preciso ser religioso para ser uma criança altruísta, piedosa ou para entender direitos humanos. Deixar a religião de fora de questões morais não reduziria a bondade humana, muito pelo contrário. Ao ser perguntada sobre o que o intolerante Moore, Donald Trump, deveria ler para entender melhor o Islã, a também norte-americana e muçulmana Dalia Mogahed respondeu bem: não quero que ele entenda o Islã, quero que ele entenda a Constituição. Massa, né? Isso lá no jornal Folha de São Paulo, né? Essa articulista é uma neurocientista treinada nos Estados Unidos, na França e na Alemanha, e que é professora da UFRJ, a Suzane Herculano Uzel. Raul, é mais porrada, né? É mais porrada, né? Tá certo? É mais porrada, né? Meninos, vamos ver aqui algumas coisinhas. Então, o que é o artigo de opinião, né? Aqui, deixa eu só colocar aqui, ó.
Em jornalismo, um artigo é um texto eminentemente opinativo, mais que informativo, certo? Mas ele tem também a informação, como vocês viram, e a informação ela é o princípio básico ali para que você possa tornar esse texto jornalístico. Publicado ou veiculado em seção destacada dos conteúdos do conteúdo noticioso, para enfatizar que se trata de material não exclusivamente jornalístico. Ele é jornalístico também, ele só não é exclusivamente informativo. Os autores recorrentes de artigos são chamados de articulistas. Em jornais impressos, é normal que os editores convidem personalidades da sociedade, especialistas, intelectuais, autoridades, para escrever artigos sobre temas específicos do noticiário. Os artigos contêm comentários, análises, críticas, contrapontos e, às vezes, ironia e humor. Olha só o nível de liberdade que existe para tornar o texto mais contundente, para tornar o texto mais persuasivo. Tá certo? Há artigos, tanto na mídia impressa, jornais, revistas, quanto em rádio e televisão. Nesse caso, são lidos no ar pelo articulista. Então, você vai ter, de repente, né, um articulista da CBN, né, lendo um artigo de sua autoria, né, quando você for ouvir o rádio. Tá certo? Ó, algumas questões interessantes que eu coloquei aqui para vocês, meninas, olha só. A estrutura do artigo de opinião. Como todo texto de natureza argumentativa, os artigos de opinião são estruturados para convencer o leitor de que a perspectiva analítica, né, a análise adotada pelo autor do texto é a melhor. Nesse sentido, não apresenta uma estrutura fixa, por isso que eu estou falando mais liberdade, né? Não tem proposta de intervenção, não tem esse trem. Mas precisam contar com partes que desempenham determinadas funções. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Existem várias possibilidades de organizar a estrutura de um artigo de opinião. Porém, de maneira geral, possuem os seguintes elementos. Não existe uma ordem específica para esses elementos. Nem todos precisam aparecer no mesmo artigo de opinião, mas ele geralmente vai ter esses elementos. Uma contextualização ou apresentação da questão que está sendo discutida, para informar o leitor e contextualizar o leitor. Né? A explicitação do posicionamento assumido pelo autor, pelo articulista, em relação ao fato ou contexto que está sendo discutido, a utilização de argumentos para sustentar essa posição, certo? A consideração de uma posição contrária e a antecipação de possíveis argumentos contrários à posição assumida, lembra da contra-argumentação? Você puxa o tapete de quem vai pensar contrário, diferente de você, mostrando que você entende que tem gente que vai pensar assim assado, só que esse pensamento é incoerente por causa disso, 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 disso. Quando você faz isso, você trabalha com a contra-argumentação, que é uma das melhores formas de trabalhar a argumentação no artigo de opinião. Certo? Utilização de argumentos que refutam a posição contrária, né? Ou seja, que negam a posição, que batem de frente com a posição contrária à sua. A retomada de uma posição assumida, ou seja, depois que você fez todo esse trabalho, você vai retomar, né, a tese, o ponto de vista, né, como se você retomar a ideia geral do texto. Certo? A possibilidade de uma negociação. O que é isso? Você pode chegar, né, no final, para o seu texto não ficar radical demais, você pode pensar num meio termo, né, entre a ideia que você defendeu, né, e algo que algumas pessoas pensam que é o mais certo, mas que, ou seja, a possibilidade de negociação ou de mudança nesse processo a partir de algumas coisas que possam mudar, né, mesmo que não seja tão radicalmente, tal. E a conclusão, que a ênfase é a retomada da tese, né, ou do posicionamento defendido. Tá bom? O movimento argumentativo, os tipos de argumentação que você vai ter. A sustentação, ou seja, só se leva em conta a posição que se pretende defender através do encadeamento dos indícios, provas, argumentos que corroboram o que se pretende afirmar. Certo? A refutação, que é a negação, busca-se a rejeição de uma tese defendida ou de argumentos apresentados que sejam contrários à opinião do autor. É a contra-argumentação. A negociação incorpora-se parte do ponto de vista do outro, num aparente esforço de entendimento. Mas, na verdade, esse recurso é só uma estratégia de enfraquecimento do que se apresenta como contrário ao que se quer defender. Né? Então, você finge que você está cedendo, mas, na verdade, você está só abrindo um pouco espaço para reforçar o seu ponto de vista. Certo.
Então, vamos pensar, lá naquele artigo de opinião, quando ela questiona se ela não estaria sendo intolerante por ela ser ateia e ela estaria sendo intolerante, né, por conta desse viés ateu dela, o que que você... Aqui, supostamente, ela está negociando. Ela está jogando assim, será que não estou sendo também intolerante? Aí depois a construção dela toda é argumentada, toda é construída em cima do quê? Da ideia de que ela não está sendo intolerante. Que ela está usando, inclusive, estudos científicos que mostram que ela está certa. Então, parece que queria negociar, porém, na verdade, tudo chegou no final das contas só a reforçar aquilo que ela defende. Beleza? Ó, sugestões para produzir um bom artigo de opinião. Após a leitura de vários pontos de vista, anote num papel os argumentos que achou melhores, desculpa, que achou melhores. Eles podem ser úteis para fundamentar o ponto de vista que você irá desenvolver. Ao compor seu texto, leve em consideração o interlocutor. Quem irá ler sua produção? A linguagem deve ser adequada ao gênero e ao perfil do público leitor. E também ao nível de ênfase que você vai dar, o nível de polêmica e tal, que você vai... Né, e o tipo da notícia, o tipo, né, da informação ou do contexto que você vai discutir. Deve-se ter preocupação fundamental com o tema oferecido, levando-se em conta que o parágrafo introdutório é o norteador de toda a estrutura dissertativa, né? Aquele que carrega uma ideia nuclear a ser utilizada de maneira pertinente em todo o desenvolvimento do texto. Né? Em qualquer texto argumentativo, gente, o primeiro parágrafo é aquele que apresenta a ideia e que apresenta o ponto de vista. Certo? Seja na dissertação modelo Enem, seja na carta argumentativa, seja no artigo de opinião, seja em qualquer um. É o parágrafo inicial que tem essa função. Certo? Escolha os argumentos entre os anotados que podem fundamentar a ideia principal do texto de modo mais consciente e desenvolva-os. Né? Aí você pode usar os tipos de argumentação que você já tem lá no seu material de argumentação que eu passei para vocês no final do semestre passado. Tipos de argumentação: autoridade, princípio, por causa, exemplificação, dados estatísticos, alusão histórica. Certinho, meninos? E aí? Pense num enunciado capaz de expressar a ideia principal que pretende defender. Né? Aqui nós estamos falando exatamente do quê? Uma coisa que todo artigo de opinião precisa ter é o quê? Título. Né? Pense na melhor forma possível de concluir seu texto. Retome o que foi exposto, confirme a ideia principal, ou faça uma citação de algum escritor ou alguém importante na área relativa ao tema debatido. Aqui você fala assim, Raul, mas eu posso fazer citação nova na conclusão, no artigo de opinião, sem ter colocado isso anteriormente? Pode. Aqui você não tem um projeto de texto, gente, né, no modelo Enem. Né? Está colocado aqui para vocês. Isso, né, você tem mais liberdade. Não é um gênero textual de estrutura fixa. Existem elementos que têm que aparecer no seu texto para que ele seja argumentativo, né? Para que ele tenha esse viés jornalístico. Mas como você vai fazer isso, tem muito mais liberdade que no Enem. Certo? Crie um título que desperte, né, que desperte o interesse e a curiosidade do leitor. Tá certo? Após o término, releia seu texto, observando se nele você se posiciona claramente sobre o tema, se a ideia é fundamentada em argumentos fortes e se estão bem desenvolvidos, se a linguagem está adequada ao gênero, se o texto apresenta título e se esse título é convidativo. E, por fim, observe se o texto, como um todo, é persuasivo. Reescreva-o se necessário. Gente, uma das coisas que eu quero colocar muito para vocês agora, e principalmente agora que a gente está voltando para, né, as produções de modelo Enem, a gente vai reforçar muito essa questão do projeto de texto, e eu já comecei a falar isso para vocês dentro do atendimento, personalizado da quarta-feira, que é o quê? Está na hora de você redobrar o seu cuidado com a revisão do seu texto. Já está naquele momento em que você está tirando só de 900 para cima. Isso significa que o seu texto já tem o formato
esperado para o modelo Enem. E você está conseguindo manter uma média que comprova que o seu texto já alcançou isso. E você está perdendo pontos preciosos em detalhes que você está deixando escapar. Se for da competência 1, gente, mais foco nas coisas que você precisa, né, ainda melhorar na competência 1. Crase, né? Vírgula, né? Cadê você comendo aquele material dos meses passados de crase e vírgula? Cadê você comendo aquilo para parar de errar isso? Se a questão for, né, como aconteceu em alguns casos, isso não pode acontecer, gente. Você vai, escreve, né, uma frase e lá tem a presença de uma crase. Aí você vai e coloca a crase certa. Depois, na sequência, um caso igualzinho, você vai e não coloca a crase. Como? Então, o seu acerto foi um acidente? Agora, se não foi um acidente, por que você não aplicou a mesma regra naquele outro lugar que você não colocou a crase? Certo? Outra coisa, coisas que você sabe. Tipo assim, cuidado com concordância, gente. O verbo vai concordar com o sujeito. Errar isso a essa altura do campeonato não rola. Você está se deixando perder pontos preciosos. Tá certo? Outra coisa, gente, volta para aquele negócio do nosso, do projeto de texto, certo? O seu desenvolvimento é tópico frasal, repertório de embasamento, desdobramentos utilizando operadores argumentativos até chegar a uma conclusão daquela ideia. É isso que é para você fazer, ponto. Os seus operadores argumentativos de início, de parar, de desenvolvimento primeiramente e além disso. Ou em primeiro lugar e em segundo lugar. Para de a priori. Para de em primeira análise. Isso não dá ideia de sequência, isso dá ideia de relevância. É diferente. Bora botar em prática tudo que eu falei para vocês desde fevereiro, desde janeiro. E muito cuidado na revisão do texto. Não deixar passar bobagens. Observe, proposta de intervenção. Você está careca de saber o que você faz uma proposta de intervenção. Não dá para você deixar o meio misturado com a ação. Você tem que deixar, você sabe que você tem que colocar por meio de. A finalidade tem que colocar a fim de. Bora botar em prática tudo que foi falado para vocês esse ano, gente. Tá certo? Então, a partir da nossa próxima aula, vou pegar no pé de vocês monstruosamente nessas microestruturas que estão impedindo você de chegar no 1000. Beleza? Proposta de redação da semana que vem, artigo de opinião ou o editorial, os primeiros que eu mostrei para vocês, da UEG e da UF. Você vai escolher um dos dois, vai colocar na folha, editorial, UEG, artigo de opinião, UF, que aí o corretor sabe o que ele tem que procurar. Tá bom? Então é isso, meus amores. Abre o microfone para dar tchau para mim. Tchau, Raul. Tchau, Raul. Queridos, bom final de semana, boa semana do saco cheio, descansem, né? Façam coisas úteis e coisas bacanas, e também descansem, façam coisas inúteis também. Descansar também é útil, tá bom? Beijão para vocês, até a próxima.